Pois é, uma notícia ruim no âmbito da Lava Jato. O juiz Apio permanece afastado da 13ª Vara. Está lá no Jornal o Globo, reportagem da Bianca Gomes. O CNJ cita conduta gravíssima e decide manter o juiz Eduardo Apio afastado da Lava Jato. Em decisão ao qual o Globo obteve acesso, claro que foi a Globo, né, que teve acesso, né, gente? Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão diz que a continuidade de Apio na função poderia atrapalhar a regular apuração de todo o ocorrido. Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão decidiu manter o juiz Eduardo Apio, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, afastado do cargo, negando o pedido protocolado pela defesa do magistrado em decisão ao qual o Globo teve acesso. Quem está na defesa do Apio é o grande jurista Pedro Serrano. Salomão fala em conduta gravíssima e diz que as ações de Apio aparentam configurar possível ameaça a um desembargador da corte. Salomão também deferiu a solicitação dos advogados de Apio para que o caso fosse julgado pelo Conselho Nacional de Justiça e não mais na Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4. O juiz que assumiu o antigo posto de Sérgio Moro argumentava que a corte seria parcial ao julgá-lo, mas o corregedor discordou. Na decisão, Salomão diz que evidenciam-se elementos suficientes à manutenção do afastamento do magistrado até o fim das apurações. Ainda, segundo o corregedor, constata-se a gravidade das condutas praticadas na medida em que a conduta do magistrado investigado, o Apio, aparenta configurar possível ameaça a desembargador daquela corte, havendo ainda elementos que apontam que o investigado se utilizou de dados e informações constantes do Sistema Eletrônico da Justiça Federal para aquela finalidade, passando-se por servidor do tribunal. O corregedor ainda continua na decisão. A utilização dessas informações para constranger ou intimidar o desembargador do tribunal representa, por si só, em tese, conduta gravíssima e apta a justificar o afastamento provisório e cautelar do magistrado sob investigação. Para Salomão, a continuidade de Apio no exercício da atividade jurisdicional poderia atrapalhar a regular apuração de todo ocorrido, visto que ele teria livre acesso aos sistemas de informática da Justiça Federal e, com isso, seria possível manipular dados essenciais à investigação. Sobre o pedido para que o CNJ apure os fatos, Salomão diz que só se justificaria se fosse evidente a parcialidade do órgão que julgou o juiz, ou seja, a Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, o que o corregedor nega, já que a investigação, diz ele, tem feito o seu curso regular. O procedimento administrativo tem observado, portanto, em análise preliminar, os primados do devido processo legal e do contraditório, não havendo nesse momento processual eiva ou qualquer circunstância fática que autorize a sua avocação por essa corregedora nacional, sem prejuízo de, ao longo da instrução processual, surgirem elementos de convicção novos que autorizem essa conclusão diversa, escreve Salomão em sua decisão. O ministro ainda lembra que, conforme mostrou o jornal o Globo, o CNJ decidiu fazer um pente fino na 13ª Vara de Curitiba e nos gabinetes dos desembargadores da 8ª turma do TRF4, atendendo ao pedido da defesa protocolado no fim de maio. Salomão determinou a realização de uma correição extraordinária, que nada mais é do que um procedimento administrativo para apurar a existência de irregularidades e fazer uma espécie de auditagem nos processos que estão em tramitação na corte. Ao jornal Globo, Pedro Estevan Serrano, advogado de Apio, diz que a defesa respeita a decisão do CNJ, mas diverge intensamente do conteúdo. Ele ainda afirmou que irá recorrer dentro e fora do CNJ e, se for preciso, também irá levar o caso a tribunais internacionais. Pedro Serrano dando a nota. Lembre o caso, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba, Apio foi afastado da função em maio, após ser acusado de fazer um telefonema anônimo com ameaças ao filho do desembargador Marcelo Malucelli, também do TRF4, após o mesmo tomar uma decisão que restabelecia a prisão do operador financeiro Tacla Duran. O filho do desembargador é sócio do ex-juiz Sérgio Moro e sua esposa Rosângela Moro em um escritório de advocacia em Curitiba. Ele também é marido da filha do Moro. Segundo o voto da relatoria do Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região, após a apuração,
constatou-se que Apio acessou o referido processo judicial 2 vezes em horário próximo àquele da ligação telefônica suspeita. A perícia feita pela Polícia Federal corroborou fortemente a hipótese de que a voz presente no vídeo que gravou a ligação telefônica fora produzida por Apio. A defesa do juiz da 13ª Vara de Curitiba, no entanto, nega qualquer ligação e já até apresentou um laudo feito pela Universidade Federal de São Carlos que aponta inconsistência no documento produzido pela PF. No pedido da defesa, que foi rejeitado cautelarmente pelo ministro Salomão, a Apio argumenta que o CNJ é que deve se debruçar sobre o caso e não só ocupar a destacada posição hierárquica, mas pelo fato de o TRF4 não reunir condições necessárias para promover o devido processo legal, bem como o julgamento justo do peticionário, o que já teria se materializado, conforme argumenta o juiz, no afastamento de suas funções, sem sequer promover o mínimo contraditório. Ao solicitar a suspensão da decisão administrativa que o afastou, Apio diz que o TRF4 desrespeitou o sigilo inerente aos feitos dessa natureza, relata também ter sido violentamente privado de qualquer acesso ao prédio da Justiça Federal, além de ter tido confiscados o seu laptop e celular funcional. CNJ corporativo é uma vergonha, exatamente, Cláudio Antônio, é uma decisão vergonhosa essa, muito alinhada ao lavajatismo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai ser um assunto muito recorrente aqui na Folha Democrata, gente. Ontem trouxemos uma reportagem exclusiva de um homem que foi arruinado por uma prisão injusta do Sérgio Moro.